Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo do Católicos Antifascistas e estou de volta ao nosso podcast. Hoje o formato vai ser um pouco diferente. Vocês vão ver que eu vou botar uma musiquinha aqui e aí vai entrar uma gravação que eu fiz no TikTok nessa quinta-feira às 7 da noite, tá? Eu fiz uma bobagem, tinha conteúdo aqui para falar mais de uma hora, só que eu achei que eu só podia fazer 20 minutos da primeira live e aí eu interrompi aos 20 minutos. Mas o conteúdo ficou bacana, tá? Só estou fazendo essa introdução aqui para vocês saberem e reforço com vocês. Eu vou estar reforçando lá no começo da live também, na gravação. Que se vocês quiserem adquirir, né, tanto ajudar esse podcast quanto também adquirir alguma coisa para vocês viverem a devoção católica e antifascista, na descrição tem aqui o site da nossa loja Na Uma Penca, onde você pode comprar canecas, camisetas e posters devocionais ligados aqui a essa espiritualidade católica e antifascista, ok? A gente também peço para vocês se inscreverem aí no podcast, na plataforma que você estiver ouvindo, para você poder. E ouça os outros episódios. Esse é o quinto episódio do podcast. Eu gostei da experiência, você vai ser sempre assim. Então, a partir da próxima semana, os podcasts vão ser sempre durante a semana, gravados numa live, no meio da semana, quarta ou quinta-feira, ainda estou definindo, ok? Numa live no TikTok. Nosso TikTok é @católicosantifas. E aí, o áudio da live virá sempre para o podcast na sexta-feira de manhã, ok? E aí você pode ouvir o nosso podcast do jeito que você quiser. Está fazendo caminhada, indo para academia, limpando a casa, se deslocando para o trabalho, para a escola ou para outras atividades, não fazendo porra nenhuma, o que você quiser. Esse é um podcast religioso em que o locutor fala porra, né? Por isso ele é um podcast diferente. Teve um comentário no Spotify essa semana que me chamou de manipulador no podcast sobre Pentecostes e o pentecostalismo. Então, eu aceito de bom grado, eu gosto mesmo de manipular. Não estou falando sério. Mas, enfim, a gente não tem essa formalidade toda, ok? Então, fiquem aí com a nossa gravação da live no TikTok. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Hoje eu estou fazendo um teste aqui com vocês para a gente poder fazer uma experiência aqui de gravar o podcast, né? Esse perfil surgiu com uma newsletter do Substack, depois um podcast, e aí tem os perfis de rede social e ele cresceu muito aqui no TikTok. Então, eu estou fazendo uma experiência de gravar o podcast primeiro no TikTok e depois compartilhar o áudio nas plataformas de podcast. Então, eu sou o Paulo e esse é o Católicos Antifascistas. O que é o Católicos Antifascistas? É o perfil para todos aqueles que são católicos, mas não são tradicionalistas, né? Não têm uma visão tradicional, fechada sobre a sua fé católica. E hoje, nesse nosso primeiro podcast aqui, gravado numa live, vamos ver o sucesso, né? Oi aí, o pessoal que está entrando agora. O tema é o Concílio Vaticano II. Antes de eu falar do concílio, eu vou indicar para vocês aqui, para você, quem quiser conhecer um pouco mais, tem as nossas redes sociais e tudo mais. Conheça também os nossos podcasts. Se quiser se inscrever para receber as newsletters, tem o nosso Substack. E eu vou indicar também a nossa lojinha, que eu vou colocar o link aqui no chat, chama... Pá. É a lojinha que está na Uma Penca, que a gente tem ali o quê? Camisetas, canecas, estampas com temas devocionais, e sempre dentro dessa visão de ser católico e ser de esquerda. Então, caneca com uma frase inspiradora, enfim, tudo mais. E vamos ao nosso tema, o que é o Concílio Vaticano II, que é o tema que está na capa, né? Então vamos lá, o que foi o Concílio Vaticano II? Foi
que é um concílio ecumênico? Concílio ecumênico é uma reunião de bispos, né, e teólogos. Quem vota são os bispos, mas também tem os teólogos e tudo mais, de toda a Igreja Católica do mundo inteiro, por isso que chama concílio ecumênico. Na verdade, toda a Igreja cristã. Os concílios também são convidados pessoas representantes de outras igrejas não católicas também, para contribuir, embora quando é um concílio da Igreja Católica, quem vota são os bispos católicos. E aí teve inúmeros concílios ao longo da história. O primeiro concílio ecumênico com esta cara é o concílio de Nicéia, que está fazendo 1700 anos, e o último foi o concílio Vaticano II, que foi nos anos 60, terminou em 1965, e ele é o tema, né, do nosso podcast de hoje. Teve o concílio Vaticano I, que aconteceu no século XIX. Antes dele, teve uma série de outros concílios que aconteceram em vários outros lugares. Primeiro e segundo concílio de Éfeso, segundo concílio de Nicéia, concílio de Calcedônia, concílio de Constantinopla. Tem vários concílios que acontecem na cidade de Roma, mas não no Palácio do Vaticano. Então, eles são os concílios do Latrão. Tem inúmeros concílios do Latrão. Tem o concílio de Trento, que foi o último, antes do concílio Vaticano II, o último grande concílio relevante da história da Igreja, né? E nós temos aqui, então, no século XX, o mais recente, o Concílio Vaticano II. Por que eu estou fazendo esse conteúdo? Porque eu fui dar uma pesquisada no Spotify hoje e só tem conteúdo tradicionalista, conteúdo anticoncílio, sobre o Concílio Vaticano II. Então, precisamos de um conteúdo. Vamos equilibrar aqui a balança. Precisamos de um conteúdo aqui um pouco mais moderno, um pouco mais equilibrado. Como é que surge o concílio? O concílio surge do seguinte: você tem, no século XIX, a Igreja Católica ela se fecha, ela vem para um movimento que é conhecido como ultramontanismo. Ela se concentra muito nela mesma. Então, o Concílio Vaticano I, ele é inclusive a expressão deste concílio, dessa visão mais fechada. Então, ele aprova a principal decisão do Concílio Vaticano I é o dogma da infalibilidade papal, quer dizer, a reafirmar que o Papa, quando fala sobre doutrina, é infalível. Só que o mundo vai evoluindo e os novos desafios vão surgindo e a igreja vai tendo um fluxo de novas ideias e novos pensamentos na teologia e não só na teologia, mas também em outras reflexões litúrgicas e tudo mais. Então, por exemplo, a gente tem o movimento litúrgico, tá? O movimento litúrgico, que ele começa no século XIX, e o que é o movimento litúrgico? O Concílio de Trento travou a liturgia muito ali no modelo como era celebrado na Igreja de Roma. Estabeleceu um missal e falou assim: a celebração é esta aqui. E o movimento litúrgico começa a pesquisar como se celebrava a Eucaristia antes do Concílio de Trento e vai redescobrindo várias coisas. Então, por exemplo, historicamente, o altar não ficava de costas para as pessoas. Você tinha o abraço da paz, por exemplo, que é uma coisa que na celebração do Concílio de Trento tinha desaparecido, né? Então compartilhe, inclusive, aliás, quem está gostando aqui do conteúdo, compartilhe a live com seus colegas também para a gente poder impactar mais gente, né? Mas vamos lá. Voltando. Então o movimento litúrgico ele recupera muito do que havia da experiência histórica da igreja pré-concílio de Trento sobre como era a liturgia. E começa a fazer, precisamos renovar a liturgia, recuperar aspectos que se perderam da liturgia, né, nos últimos anos. Também começa a ter um movimento chamado movimento bíblico, que busca retomar a leitura da Bíblia e, e o estudo bíblico, o estudo da teologia católica a partir da Bíblia. Né? Surge a Escola Bíblica de Jerusalém, por exemplo. O método histórico crítico de estudo da Bíblia, que é você usar a história, a sociologia, para poder entender a evolução né, de como aqueles textos bíblicos se deram naqueles contextos.
O movimento ecumênico, que começa o diálogo entre as diversas igrejas cristãs, entre católicos e não católicos, que também surge ali no começo do século XX, né? Ah, e aí tem um movimento chamado Nova Teologia, que vão surgir vários teólogos que serão muito influentes no Concílio Vaticano II, que é Joseph Ratzinger, que era desse movimento da Nova Teologia, Henri de Lubac, Karl Rahner, o Hans Urs von Balthasar, que tem até um vídeo aqui no canal, tem um trechinho dele sobre Maria, Yves Congar, Teilhard Chardin, começam a fazer uma nova leitura dos dogmas. Eles não abrem mão dos dogmas, eles começam a reinterpretar os dogmas à luz de uma hermenêutica contemporânea. Tem também, muito influenciado pelo Joseph Cardin, que foi o fundador da Ação Católica, uma teologia sobre o papel do leigo. O leigo estava muito deixado de lado, né? Eu sou leigo, por exemplo. E na igreja pré-concílio, o leigo não tinha papel na igreja. Então, você tem um resgate do papel do leigo na igreja, né? E aí isso tudo vai desembocar principalmente nos anos 40, entre assim, no pós Segunda Guerra Mundial, há e todos esses movimentos ganham tração e vai tendo várias crises com relação à teologia mais tradicional. Então, assim, o tomismo era a teologia oficial, mas aí começa a ter muito questionamento a por que tem que ser o tomismo. O, o Ratzinger, por exemplo, ele faz o doutorado dele sobre Santo Agostinho, não sobre São Tomás. Então, começam a questionar, assim, precisamos de uma visão não tomista sobre a teologia. Aí você tem esses teólogos estavam sendo muito marginalizados, só que no final do papado de Pio XII e no começo do papado de João XXIII, eles saem dessa posição de quem está deixado de lado e começam a ser reincorporados à igreja. O João XXIII, inclusive, traz esses autores como peritos, inclusive. E o, você tem, existia, na teologia você tem o tomismo e na pastoral tinha uma abordagem que era o ultramontanismo, que era reforçar os, uma negação da modernidade. Só que, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, fica muito difícil você. Então, por exemplo, era proibido um católico, no começo do século XX, era proibido participar de eleição, era proibido se filiar a partido político, era proibido escrever em jornal. E aí você começa a ter, nessa virada do século XX, uma mudança nesse comportamento. Tanto que a gente tem vários, né? São Maximiliano Kolbe, por exemplo, e o Beato, se Beato já é santo, Tito Brandsma, por exemplo, são jornalistas. Um é frei carmelita, o outro é frei franciscano, e eram jornalistas. Porque começa a ter uma virada nesse sentido. A Pia Sociedade de São Paulo, da Paulus Editora, né, dona da Paulus Editora, ela surge nesse momento também na ideia do apostolado da boa imprensa. Então a igreja começa a falar assim: eu preciso começar a ter que usar os meios modernos. E isso vai também impactando. Em 1919, surge na Itália o Partido Popolare, que é o primeiro partido democrata cristão, partido de inspiração católica. Então você vê que, assim, a igreja sai daquela postura de negar a participação nas instituições modernas e começa a ativamente participar, né? E isso, depois da Segunda Guerra Mundial, fica muito mais forte. Tá? E, principalmente, e a ação católica cresce muito, principalmente em algumas frentes de juventude. Então, surge no começo do século XX, por exemplo, a Juventude Operária Católica, que vai trabalhar com os jovens católicos operários, a Juventude Estudantil Católica, a Juventude Universitária Católica. Então, esses movimentos todos, né, vão sendo relevantes para uma mudança
na, na história da, enfim, a história da igreja naquele momento e vão culminar no concílio. Aí você tem, no começo dos anos 60, o Papa João XXIII, que convoca o Concílio Vaticano II e fala: vamos fazer aqui esse movimento. Um pouco antes do concílio, o papado de Pio XII começa a fazer algumas reformas, tá? O papado de Pio XII, ele solta uma encíclica que ele enfatiza o papel do leigo, que é a encíclica Mystici Corporis Christi, em 1943. Ele, numa outra encíclica, Divino Afflante Spiritu, também de 1943, ela promove o uso da crítica histórica na interpretação da Bíblia, tá? Ah, ela solta a encíclica enfim, tem, vai tendo um estímulo também aí. Cria-se, por exemplo, os institutos seculares, que são a primeira forma de organização laical consagrada dentro da igreja, tá? Mas o Pio XII é um papa conservador, tá? O Pio XII também começa faz alguns diálogos com governos democráticos. Então, por exemplo, a República da China é o Pio XII que resolve, não a República Popular da China, a República da China, antes da Revolução Comunista. O Pio XII normaliza a relação da Igreja com a República da China, por exemplo, em 1939. Então começa a ter alguma coisa, mas é o concílio que vai dar o grande salto. E a igreja, aí o concílio, que foi de 62 a 65, ele vai ter alguns debates cruciais, tá? Primeiro é a questão se o importante, se a igreja ela é colegiada, se o que importa é o colégio dos bispos, ou se é o Papa, como afirmou o Vaticano I. E aí ela afirma, ela faz uma solução de compromisso, que ela fala o seguinte: a igreja ela é sinodal, ela é colegiada, mas é o colegiado com petro e subpetro. Então é o Papa acima e os bispos todos juntos. Entenderam? Ela é colegiada, mas sempre sob a liderança do Papa. Essa é a grande coisa. Se vocês quiserem fazer perguntas, pode fazer no chat, tá, gente? Pode, fique à vontade. A, a liturgia. Então, a questão se você reforma o missal ou só faz pequenos ajustes no missal, tá? Então, aí sai o documento Sacrosanto Concílio que promove uma reforma completa do missal no espírito do movimento litúrgico, tá? Só que mantém o latim, mantém a possibilidade da missa em latim e tudo mais. A missa, você permite a missa em português, em inglês, tudo mais, mas mantém aí o latim como oficial. A questão da liberdade religiosa. Aí vários setores falam assim, a liberdade religiosa foi um tema condenado no período anterior, e falam assim, não, nós temos que reconhecer a liberdade religiosa porque isso é importante para nós e para os não católicos. E isso o concílio afirma. O concílio vai falar assim, não, é isso mesmo. É um direito humano fundamental, o direito à liberdade religiosa, o que significa que a perseguição a cristãos e a católicos ela não é aceitável também. Ela está dentro do contexto da liberdade religiosa, tá? A questão do ecumenismo. Você tem setores querendo mais conversa com os cristãos não católicos e um pessoal fala, não, não pode, só a Igreja Católica que vale, só a Igreja Católica que vale. Nisso também o concílio vai para a linha mais ecumênica, então vai reconhecer os judeus como o povo escolhido importante para a nossa fé, vai enfatizar o diálogo interreligioso e vai enfatizar o diálogo ecumênico, que é o diálogo entre cristãos de diferentes, né, igrejas. Então, entre católicos e ortodoxos, entre católicos e evangélicos, enfim, o concílio vai afirmar isso de forma muito forte. Na questão da relação com o mundo moderno também, o concílio confirma aquela visão que vem se consolidando ao longo do século XX, de que a igreja ela tem que estar presente no meio do mundo.
ela tem que estar presente junto com as pessoas, que é um pouco aquilo que o Francisco fala da igreja em saída, né? Também a Saia Apostólica Cositatem, que é um documento que reafirma o apostolado dos leigos no meio do mundo, tá? Então, vocês vejam que tem vários debates críticos na igreja e o concílio vai definindo a posição. Em alguns casos teve uma solução de compromisso, no caso da liturgia, por exemplo, mas em muitos casos o concílio confirma esse movimento de modernização e ajornamento que vem ao longo do século XX. Eu estou no finalzinho aqui porque eu só posso fazer live de 20 minutos, mas para vocês entenderem, então, o que eu queria dizer, para a gente fechar, como é importante o concílio com o Vaticano II, porque a igreja hoje, inclusive para grupos que parecem que criticam a igreja, tá? Existem vários movimentos que reivindicam o Vaticano II como parte fundamental da sua história e da sua formação. Então, por exemplo, a Renovação Carismática Católica chama o Vaticano II de um novo Pentecostes, por exemplo. E o Comunhão e Libertação foi fundado antes do concílio pelo Luigi Giussani. Ele ganha uma atração no movimento pós-concílio. Comunhão e Libertação, não estou falando de teologia da libertação, tá? Comunhão e Libertação é um movimento de nova evangelização, um movimento de leigos, espiritualidade e tudo mais. Você tem, por exemplo, os focolares, que trabalham o diálogo interreligioso como parte da sua espiritualidade, também, que era a Lubick, tem uma atração forte no processo pós-conciliar. A comunidade Santo Egídio, que também tem o ecumenismo como parte da sua espiritualidade, ela fundada em 68, após o concílio, então no espírito do concílio. O caminho neocatecumenal, por exemplo, que trabalha muito a questão da iniciação cristã adulta, ele incorpora muito do espírito do Sacrosanto Concílio como parte da sua identidade. Da Sacrosanto Concílio, que é o documento do Concílio Vaticano II que trata de liturgia. O Opus Dei, tá, reconhece. O Opus Dei tem duas coisas importantes. A figura da prelazia pessoal foi criada pelo Concílio Vaticano II, então ela não poderia existir legalmente sem ter o concílio, e o concílio reafirma o apostolado do leigo, que é algo que é fundacional do Opus Dei. Então, o Opus Dei, é conservador, tá, é tradicionalista, sim, mas ele só tem a sua existência viabilizada, tal como é hoje, pelo Concílio Vaticano II. Tá? E fora outros movimentos também, como a Caritas Internacional e tudo mais. Então, gente, isso na nossa live rapidinho aqui. Queria agradecer aqui a participação de todo mundo, entrou bastante gente. Eu estou aqui em 20 minutos de live e queria agradecer a presença de todos vocês e falar para vocês ficarem atentos aí que eu vou tentar fazer toda quinta, quarta, quinta-feira, uma nova live como essa, que aí vai subir na sexta de manhã nas plataformas de podcast. Ok? Quem quiser pegar depois, tem aqui no histórico. Muito obrigado e até a nossa próxima live.